Natália Zera, bom dia. Bom dia! Como é que vai essa Pera, força aí? tá firme, graças a Deus. Ah, Já que fui bom. treinar hoje. Ó, que topzera. E aí, você, como tá? Como foi de viagem? Foi ótimo. Benção. Foi rapidinho, chegou cedo, não atrasou nada. Foi muito bom. Então, já já vem as férias, né, o Alisson? Eu fico vendo a sua movimentação. Eu falei, esse homem não cansa. Meu Deus. Depois do CIP, né? Vamos. Aí tem bebezinho, tem José, né, que chega em julho. Ele tem que tirar umas férias aí. E aí, férias, se for tirar, é só setembro. Vai estar com uns Eita. 3 meses, né? Não vai estar Ah, sim. recém-nascido. Meu Deus. E Mas como tá é que foi a bom, né? semana? Semana foi boa. Tô conseguindo organizar agora, porque é poucos dias de férias, mas depois que volta, né? Contador, é, motivação de auxiliar, tem tudo assim para organizar de novo, né? Colocar nos trilhos. Mas Isso. tá indo bem, graças a Deus. Que bom, que bom. E você conseguiu seguir alguma das nossas tarefas, Sim, eu li o livro, eu consegui ouvir o livro, acho que 1 hora e pouco de livro. certo? E o que você achou? Eu até coloquei umas anotações aqui, mas eu percebo assim que cada livro que a gente vai lendo, um vai complementando o outro, né? É muito Exatamente. surreal, meu Deus. Aí eu até coloquei aqui, ó, é uma parte do livro, né? A presença é um estado incrivelmente poderoso. Mas o que ela é exatamente? E como conseguimos isso? Aí tinha algumas reflexões de várias pessoas do mundo que ela pegou, né? Sim, Aí algumas pessoas falaram que presença são os próximos 5 minutos, que presença é a remoção de julgamentos, barreiras e máscaras. Aí tem achei essa parte aqui legal. Presença é sermos nós mesmos e nos manter confiante. Aconteça o que acontecer. Existem várias respostas para essa pergunta, né? Então a presença é uma questão de ponto de vista. sim, que Aí top. eu também tô soninho. Então, aí eu coloquei aqui, ó, a minha, a minha parte, que é a presença e a capacidade de passar pela vida de forma cristalina. Essa parte do livro que eu achei que eu me identifiquei. Isso faz parte de saber sua identidade. Depois que a gente sabe a nossa identidade, a gente não anda mais com armas, né? A gente anda com ferramentas. Eu achei Uau, muito interessante, porque quando a gente não sabe, não temos a certeza da nossa autoestima, da nossa. Nada, né? A gente fica Nada nesse livro aí. armado, né? aí deixa eu só tirar acho que é o da Monique aqui que está aberto. Pronto, Natália, pode continuar. Não, eu vi assim, quando a gente tem a certeza da nossa identidade, a gente se torna mais presente e não ficamos armados, né? A gente cria as armas como ferramentas para lidar com o presente, né? Certo, muito bom. Esse é um livro muito bom, Sim, excelente. Esse é aquele que a gente quer continuar ouvindo ou lendo, né? sim. Perfeito, então. E conseguiu ver o filme? O filme eu não consegui ver, Tá, beleza. mas Então, eu vou. ótimo. E Monique Zeira, está disponível aí? Monique Zeira não está disponível. Kaizeira, tá tudo bem aí? Tá disponível? Sim, sim. Podendo falar, né? Tô sabendo. Tá.
E aí, você chegou a ouvir o livro? Chegou a ver o filme? Não, geralmente eu gosto de seguir mais a parte dos estudos, né? Eu não consigo fazer audiobook, geralmente eu consigo ler livro ou não consigo fazer os outros. Mas essa semana foi muito boa para mim, por conta da. Acaba que a mentoria que veio caminhando passinho por passinho, e parece Sei. que as coisas da nossa vida vai caminhando parece que junto, né? Porque a gente vai mudando a nossa forma de agir, de pensar, de ver o mundo. E desde mais ou menos, acho que o último mês para cá, eu senti uma mudança muito drástica, assim. Eu tinha até falado, né, aqui em relação à parte de corte, a parte de postura e tudo mais. E eu senti isso não só na minha postura de atender clientes, mas na hora dos clientes me observarem também. Então, como a gente estava falando, foi um mês difícil, e aí desse último mês para cá, foi um mês bom para mim, apesar do outro ter sido bem mais difícil e tudo mais, esse foi melhor, eu tenho conseguido me dedicar melhor a parte do meu trabalho, Caiane, profissional cabeleireira, do que eu estava conseguindo antes, seguindo toda essa parte que a gente tem trabalhado aqui na mentoria. Então, para mim tem sido muito boa, muito bom mesmo. E eu tenho voltado a escrever também, que era algo que eu tinha deixado um pouco à parte, né, por conta da rotina. E isso tem me ajudado a entender um pouco mais sobre os meus sentimentos, os meus comportamentos em relação à parte artística, né, para além dos cuidados do salão. Então, apesar de eu não seguir essa parte dos livros e dos filmes, eu sempre entro num processo de reflexão de acordo com a aula que a gente assistiu. E a aula passada foi muito boa, eu queria até ter ficado presente, mas eu assisti a gravada e foi assim, muito boa, foi muito especial também para mim. O seu microfone está fechado. Que ótimo, muito bom ouvir. E que tá evoluindo, está dando certo, está crescendo, está ficando melhor. Muito bom. Topzera. Monique, está disponível agora? Ou vamos para o Alexandre? Alexandre, está disponível aí? Ou cadê a Mark Silva? Eu vi que entrou e saiu. Estou aqui com você. E aí, Marquezeira, saudade, olha, quanto tempo? Parece que você tinha sumida. Pois é, uma viagem aqui, engatou uma na outra, e acabou que não pude estar presente. Ainda nem consegui assistir a aula gravada passada, mas vou assistir. Mas e aí, como é que tá a programação? Nós vamos estar juntos dia 29, né? Bom, a passagem já está comprada já, está no esquema. Como é que tá a expectativa aí? Tá ali já, vendo Bacana. tudo. E acho que está bem baixinho o som, talvez você está pelo celular, né? Acho que o celular está um pouquinho longe. Pode ser Assim, isso, né? fone de ouvido também, Ah, tá, melhorou. tá do fone. E você chegou a fazer alguma das tarefas, ou ouvir o Não, essa livro? semana não Ou... consegui fazer nadinha, porque engatou 3 viagens uma na outra nos eventos aqui. E acabou que, aí, como eu viajei, aí sempre que eu cheguei, era atendendo cliente direto. Que estava fora, né? As clientes ficaram tudo doido atrás de mim. E aí acabou que eu não. Aí organizar a casa e tudo, e acabei que eu não fiz nada. A semana foi corrida, Certo, trabalhando, né? E os eventos, mas eu não consegui fazer nada na mentoria. certo, certo. Monique e Alexandre, vocês estão abertos aí ou podemos dar sequência aqui? Eu acho que eles estão mutados, então bora continuar. Então é o seguinte, o nosso esquema da M6, que é esses 6 meses, é realmente para a gente avançar, é para a gente mudar a história, para a gente poder conquistar novos clientes, para a gente assumir autoridade. Ontem eu atendi uma cliente no Rio e ela falou assim: cara, eu te sigo um tempinho já e eu sempre busquei alguém para fazer o meu cabelo ruivo, só que sempre ninguém conseguiu fazer e eu
eu gosto tanto do Ruivo que eu não desisti. Por mais problemas que eu vivi em cada salão que eu fui, e a mulher deu meio que uma aula, assim, falando de todos os detalhes de Ruivo, né, do que ela passou em cada lugar que ela foi. Aí ela falou assim, eu decidi vir aqui, claro, né, por ver seus cabelos bonitos e tal, mas o que chamou mais atenção e que foi, assim, o ponto principal foi porque eu consegui ver uma pessoa por trás disso tudo. E anteontem você falou sobre estar disponível, né, de você... Alguém viu esses stories que eu gravei falando de você falar não, né, de você olhar para você, enquanto você ficar, né, sempre se preocupando, principalmente com os outros, né, isso te atrasa. Então, aí ela falou sobre isso. Então, aqui na M6, quando a gente está... vamos ver um filme. Vamos ouvir um livro. Para ler um livro por uma semana, eu preciso me dedicar muito, então eu preciso acordar bem mais cedo, eu preciso dormir lendo, acordar lendo, para ler um livro na mão, né? Um livro impresso na mão, que seria o ideal, 52 livros no ano, porque nós temos 52 semanas, então dá para se ler um livro por semana. Mas, devido ao nosso trabalho como cabeleireiro e a correria e tudo, acaba que a gente não tem esse costume todo de fazer isso. Pessoas diferenciadas, né, e pessoas, né, bem produtivas e tudo, fora da curva, elas conseguem ler um livro por semana. Se a gente quiser, a gente dá conta, né? Se a gente colocar isso como prioridade, a gente é capaz também de fazer isso. Então, quando vai para o audiobook, eu tenho algumas regalias, né, de algumas facilidades, porque eu posso ouvir indo para o trabalho, eu posso ouvir tomando banho, posso ouvir fazendo minhas necessidades, posso fazer várias coisas, né? Estou querendo dizer que é aberto a você ter tempo para poder ouvir, que seja 20 minutos no dia. Muitas vezes a gente se pega olhando o Instagram e o que nem precisa, na hora que a gente olha, já foi 10 minutos, já foi 15, ou muito mais que isso, né? Não sendo produtivo para o meu negócio. Como assim? Se a gente entrar nas redes sociais inteiramente dedicados a só o nosso negócio, tipo postar um cabelo, gravar algo intencional, colocar um antes e depois, fazer um duelo, postar ruivas, falar sobre o ruivo, ou sobre outros serviços que a gente faz, né, ser totalmente intencional, beleza, mas eu creio que de todos nós aqui, a gente não consegue fazer isso 100%, inteiramente só ao trabalho. Uma hora ou outra a gente dá um deslize de olhar algo, e na hora que vê, olha um negocinho que você já clica, vai para o outro, aí você clica e vai no outro, já foi um tempinho. Mas qual que é a intenção? Está tudo conectado, tanto o audiobook quanto o filme. E aí a ideia é aumentar o repertório. O que é esse repertório? Não é o repertório de cor, não é o repertório da colorimetria, não é o repertório do atendimento em relação a cabelo técnico. É aumentar o repertório aqui, ó, na cachopa. É expandir a mente, é expandir a visão, é ter eu nem vou falar conteúdo, porque o conteúdo ele está grátis, gratuito na internet. Você acessa um YouTube, você acessa um GPT, né? Você põe lá perguntas. O mundo está tão louco que o pessoal não consegue nem fazer pergunta no GPT. As perguntas do GPT, fez uma pesquisa, quais as principais perguntas no Brasil. É o trem mais louco, mais bobo, mais esquisito que fazem. O trem mais esquisito que vocês imaginar é o maior número de perguntas que se fazem lá, pelo maior número de pessoas que acessam. Ou seja, nem fazer perguntas, né, não consegue fazer. Então, a ideia por mais que, tipo, eu ouvi um pouquinho só, eu assisti um filme, eu tal. Aproveite ainda, que dá tempo ainda, por mais que... Walter, eu creio que a gente deve ir até o final de julho ainda. Assista o filme. Não é o filme para comer pipoca e tomar Guaraná Antártica. É para pegar código.
Não é para você falar para o filme com a cliente, mas o filme, mas não sei o quê, isso aqui não é isso. É para expandir sua mente, para quando você tiver que falar no seu curso, quando você tiver que falar junto com outras pessoas, para quando a cliente é o assunto que você precisa, né, você vai ter repertório para conversar. O ideal é que todas as pessoas que conectem com a gente falem assim, nossa, mas você parece que você tem 200 anos. Aí fala, como assim? Nossa, é porque você fala isso, você fala daquilo, né? Você sabe muita coisa. Então, vamos dedicar a isso. A gente acha que não é tão importante, talvez, que é só... Não é. A gente perdeu muito tempo. Eu imagino que, né, por mais dependendo aqui que tem a Caiane, tem o Alexandre, acho que sejam os mais novinhos aqui, né, que estão bem no comecinho, assim, tanto a idade bem nova ainda, e na área também bem novos, mas se dedicarem também, por mais que são novos, e nós que já temos uma idade, eu não sei o quanto que vocês dedicaram a estudar coisas novas. Um exemplo, quantos livros que leram a vida toda? Né? Aí alguém fala assim, Alisson, eu vou dizer que eu nunca fechei um livro. Alisson, se eu te contar que nunca... Tal. Então, se a gente pegar da M6 desde quando começou até hoje, se você tivesse ouvido pelo menos 1 hora na semana de cada livro que a gente passou, eu vou dizer que o seu intelecto, ele potencializou muito. Né? Você alimentou o seu cérebro com coisas novas, que aí te gerou pensamentos novos, te deixou mais confiante. E o livro o filme está conectado com o livro. Quem assistiu todos os filmes e viu pelo menos uma parte do livro ouvindo, certeza que viu que linkou. E aí eu vou, igual a Caeli contou, né? É difícil para mim ouvir, eu gosto de ler o livro na mão, eu não dou conta de ouvir. Mas é tudo novo. À medida que ir ouvindo, vai acostumando. Oi? A colher aqui, tá, meu irmão. Certo? Então, vamos dedicar nessa outra parte, que ela é fundamental para o crescimento. Alguém já ouviu falar de auto-performance e alta performance? Eu já falei isso com vocês aqui. Ou seja, nós queremos todos chegar na alta. A alta com L. Só que para chegar na alta, eu preciso resolver o alto, que é com U. Eu mesmo, comigo mesmo. Então, eu preciso fazer os cabelos lindos mesmo, incríveis. É obrigação fazer um cabelo bonito, entregar um trabalho fino, um negócio bonito, incrível para clientes. É obrigação. Agora, eu preciso trazer muito mais coisas junto com isso. E aí é aumentar repertório. É aumentar repertório. Talvez a gente nunca fez tantas viagens para ter um repertório cultural. Talvez o nosso estudo na escola ele foi tão superficial, sempre escola pública, então a escola pública nunca incentivou leitura, né? A gente nunca leu tanto. Então, talvez o meu repertório intelectual, todas essas partes, ele está muito baixo. Então, à medida que o meu cliente é outro nível, eu preciso estar falando com ele, sabe? Talvez eu não tenha uma formação igual ele tem, ela é uma juíza, é uma advogada, não sei o quê, é uma médica e tal, mas o que eu trago junto, ela nem nunca viu, certo? Então, vamos ter atenção nesses detalhes. Por quê? Vamos fazer o cabelo lindo, mas eu preciso aumentar várias outras coisas junto, e é por isso do livro, é por isso do filme. Pode falar, Natália. Uma vez eu comentei com todos aqui do grupo que meu marido ele tinha um vício de fumar, né? E Deus libertou ele desse vício. Já faz mais de 3 meses que ele não fuma. E ele se reconciliou na igreja e tomou ceia até, né? E foi assim, para mim foi bem renovador. E o que tem a ver com isso, né, que você está falando? Aquele livro, um Propósito de Vida, para mim marcou muito esse livro. Isso, Uma Vida com Propósito. Me marcou muito porque foi o momento que eu mais precisava ouvir a voz de Deus, porque eu estava precisando ajudar ele, porque eu também estava me firmando, né?
E aí foi o momento assim que eu senti Deus falando comigo direto e através do livro. E para mim foi uma forma de eu me fortalecer e ajudar ele, porque uma questão que ele passou mal, tudo, os médicos não descobriram o que que era. Mas a gente começou a ver que foi uma abstinência, né? Que ele estava sentindo. Então ele passou mal de desmaiar, tudo. E foi Deus, assim, falando comigo. E foi através do livro. Então, assim, eu acho bem importante essa parte aí. Incrível mesmo. Muito bom. E que bom que seu marido deixou e tá tudo bem. Monique, você tá podendo falar agora? Oi? Tá podendo falar? Tô. Como é que foi sua semana? Foi tudo bem? Quanto tempo, né? Muito tempo, nossa. Desde ontem. Rabi, para com isso. Você conseguiu fazer as tarefas? Conseguiu Consegui. Conseguiu ouvir um pouco do livro? Tem algo para acrescentar aí para nós, antes da gente começar da parte técnica? Eu só lembro da voz da... Não vou lembrar o nome dela agora, mas não era a protagonista, não era a Nani. Esqueci o nome dela. Ela falando a forma que ela libera. Acho que é a outra, abaixo daquela superior. Ela é a que ensina a menina. Sim. Então, ela fala assim para ela, quando ela chega lá, toda cabeça baixa, levanta a cabeça, que ninguém anda de cabeça baixa. E eu tenho muita mania de andar assim, ó. Aí eu fico lembrando dela, eu levanto a cabeça. Para! Mas o filme passa a forma dela liderar, né, de ser forte e tal. Então ela consegue passar isso para todas as meninas que fizeram o exército dela. Ela, mais que é vamos dizer assim, um detalhe de ser a mulher, e ela lidera mesmo a guerra, né? E ela põe tudo. Só que ela lidera de certa forma que as pessoas compram compra o objetivo dela, o sonho dela, né? De forma suave, pela a forma que ela lidera, né? A pessoa entra no sonho dela, entra no negócio dela, fazer parte do sonho dela, muito bom. Chique demais. E sobre o áudio, escutou alguma coisa? Escutei. Aí o audiobook eu entendi isso também, né? Que a presença, a nossa presença tem que ser a nossa essência, tem que ser nós mesmos. E autogoverno, né? Lembra de autogoverno? Isso. A gente não pode esquecer autogoverno, onde você está, você tem uma presença marcante e falar assim, seguindo o que você quer, onde você quer chegar. Não se limitar. Isso, exatamente. Muito bom. Então, bora começar. Alexandre, você está ativo aí? A mamãe está botando desenho para você. Então, valeu, Monique, por expor aí. Acho que o Alexandre está em silêncio. Então, na parte técnica, pessoal, nós estamos... Em qual parte? O que vocês anotaram? A última coisa aí? A gente finalizou os brancos, finalizamos o exercício, é isso, né? E fechamos um PDF. E vamos iniciar o PDF número 3, que está aqui na tela, correto? Ou ficou algo para trás? Então, bora lá. Ninguém está com a anotação aí, ninguém está com a sequência. Todo mundo está com rascunho novo, papel novo, caderno novo. Todo mundo ficou mudo também agora? Eu ainda não assisti a última aula, vou assistir hoje ainda. A gente parou na correção. Tá, mas aí a correção a gente Vai lá, meu bolso. A gente chegou a fazer, eu e a Patrícia e o Alexandre, né, na aula, que foi só eu, o Alexandre, a Patrícia e você, né, Monique? Foi. Então, a gente chegou a corrigir todos, né? Foi, corrigimos. Então, aí a gente finalizou, então a gente vai entrar agora nessa parte 3, tô certo?
Isso. Deixa eu refrescar aqui aí vocês vão lembrar. Não falamos de checklist, correto? Não falamos. Beleza. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês aqui, os microfones todos desligados. Vocês fiquem à vontade em levantar a mãozinha para perguntar. Nós vamos entrar aqui numa parte de diagnóstico. Ele não é específico para o ruivo, tá? É claro que a gente usa, mas aqui nós estamos estudando, vocês perceberam, a gente está estudando na cor no geral, clássica. Não estamos nada direcionado totalmente aos ruivos. É no cor no geral. Então, eu separei, né, uma forma de fazer esse checklist em 3 passos. Eu defini como DDP. O que é DDP? Diagnóstico, decisão e projeto. Então, eu vou fazer toda a anamnese, todo o diagnóstico. A partir daí, eu vou tomar a minha decisão do que eu vou fazer. E agora eu vou construir o projeto para realizar o sonho da cliente. Então, por isso que ficou DDP, diagnóstico, decisão e projeto. Como eu já falei muito, esse momento, ele é de extrema importância, e é nesse momento que a gente consegue conquistar, é nesse momento que a gente aumenta nosso valor, é nesse momento que a gente faz tudo acontecer. A gente já se apresenta como vai ser até o final, porque isso do cabeleireiro mais simples ao cabeleireiro mais chique, eu vou pontuar para vocês do cabeleireiro mais chique, no sentido de mais famoso, é mais ausente essa parte de diagnóstico, essa parte de consulta. Por mais que nós visualizamos em alguns posts no Instagram, uma conversa ali, tá um vídeo de um cabeleireiro bem famoso atrás da cliente, e aí tá microfonado ele, microfonada a cliente, e aí a cliente fala, eu quero o cabelo assim, aí não sei o quê, aí ele, mas eu acho que é assim e tal, e aí é o vídeo durante e depois o final. Lembra de vídeo assim, de alguém famoso? Tá. Mas isso aqui que eu estou mostrando, aquilo ali não é isso. É mais ou menos, entre aspas, essa ideia. Mas, olha, tem uma foto aí. Eu estava fazendo uma consulta, já tinha feito o teste, e lá atrás tinha mais outra para fazer. Então, o ideal é você apresentar para a cliente quem é você, como que vai ser feito, quais as possibilidades, tudo muito mais amplo do que somente aquele vídeo. Quando eu fui ter o primeiro filho, né, a Bárbara ficou grávida do Ernesto, a gente foi numa médica bem conhecida, e acho que ela teve umas clientes que tiveram parto com essa médica, e aí ela insistiu para ir, nós fomos. Sei que nós chegamos lá umas 5 e pouco da tarde, acho que a gente saiu de lá, era 10 horas da noite. Atendendo, e demorar, vai não sei o quê, doideira. E quando a gente entrou lá, imagina a cena, né? Pai de primeira viagem, mãe de primeira viagem. Aí nós sentamos lá, aí ela não soltava o celular, aí ela não parava de digitar no computador, e aí foi fazendo umas perguntas assim, né, bem tal. E aí, quando a gente saiu de lá mesmo, lá dentro, eu fiquei sentindo, eu falei, não, mas não explicou nada, é só isso, o exame e tal, aqui não sei o quê. E a Bárbara também sentiu isso. O que faltou? Congruência. Vocês sabem o que é congruência? Ser congruente? Congruente é eu analisar todos os fatos. Exemplo, eu tenho uma cliente que vai ficar ruiva a primeira vez. Eu sei o que eu preciso falar com essa. Se ela vai ficar ruiva a primeira vez, se ela não for loira, talvez ela não saiba nem como funciona o salão de beleza. Ela não sabe o que é teste de mecha, ela não tem esse costume de salão.
Se é uma loira, ela já sabe como funciona tudo dentro do salão, como é um atendimento, como é a logística, sobre um lavatório, sobre um tratamento, sobre não sei o quê, porque ela já está acostumada com isso. Então, ser congruente é eu fazer um estudo da pessoa que está ali comigo para eu saber direitinho o que falar com ela. Então, se eu pergunto, ela, nossa, eu nunca pintei o cabelo. É raro acontecer, mas chega ainda, né? Principalmente para o ruivo. Ou talvez, eu fiz uma mecha iluminada um tempo, foi a primeira vez que eu fiz. Então, eu também consigo já entender o que eu vou posicionar com ela. Então, ser congruente é você conseguir fazer toda essa análise e você se comportar ou falar de acordo com essa cliente, de acordo com a necessidade dela. E aí você explicar detalhes por detalhes. Não sei quem já cobra, né, esse atendimento, né, como consulta ou só como para uma confirmação do horário, mas falando de ruivo, existe sim uma conversa mais, vamos falar assim, mais focada, uma conversa mais abrangente, mais ampla, para explicar todos os detalhes. E é isso que vai envolver. Oi, papai. Papai está dando aula aqui, só. Então, anotaram aí tudo certinho, o DP? Então, um olhar personalizado. E aí vai ter vários tipos de serviço para você ver cada tópico desse que eu coloquei aqui. Escurecer, clarear. Quente, esquentar. Frio, esfriar, natural. Cobrir brancos, uniformizar cor, neutralizar reflexos. O que seriam esses pontos que eu coloquei aqui? Então, o cliente chegou, você está ali conversando, você já está analisando tudo e, de acordo com o que ela está pontuando, você já está traçando ali o esboço do projeto. A gente fala de um briefing, né? Você já vai anotando ali, se for o caso, ou pondo no iPad, no tablet, né? No papel mesmo, você já vai colocando pontos ali do que você já está observando e do que ela já está falando. E aí, nesse diagnóstico, a gente tem, vamos falar, itens, né, dentro do protocolo aí da consulta. Então, nós temos a base natural para analisar. Normalmente, o comprimento está oxidado. E aí, ele está mais claro. E aí, a gente tem uma raiz mais escura. Então, nessa anamnese, a gente tem essa opção de colocar lá, base natural, 5. E aí, você coloca isso na raiz. E aí depende, vai ser, cada caso é um caso, certo? Depois, percentual de brancos. Aí a gente tem frente, tem topo, tem nuca, tem têmporas, para você ter uma análise de regiões diferentes. Até mesmo para você seguir uma regra de cobertura de branco para cada região. Pode falar, Natália? Só uma pergunta. Essa consulta, você faz no mesmo dia que você vai fazer o cabelo todo ou você pede para ela ir antes e faz, aí agenda um horário? Eu amo quando ela pode ir antes, hein? Se ela for antes, eu fico muito feliz. Sabe Sim. por quê? Aí depois marca o dia certo, né? Porque nesse dia, a gente já deixa tudo organizado. Quanto vai pagar, média de tempo, o que eu vou usar, como vai ser. Quando ela chega, já chega e vai fazer o cabelo. Ontem, eu e a Monique, nós atendemos uma cliente, até uma cliente, né, muito, né, maluca, mas a gente começou, acho que foi 10, a gente ficou pronto para fazer o cabelo, era às 2 horas, né, Monique? 2h30, 2 horas da tarde. Porque fez teste, aí, né, tal, e teve que fazer pré-ruivo, e depois pôs cor no pré-ruivo para ficar seguro, e vai... Então, só de 10 às 2h30, olha só, 4h30 para decidir o que fazer. Então, eu fui explicar todos os detalhes e tudo. E aí, começaram o cabelo 2h30, nós terminamos 9h30. Ainda com tempo, vamos dizer que rápido ainda, terminamos rápido o cabelo. Porque esse cabelo estava uma loucura.
uma doideira o cabelo. Então, se nós fazemos tudo isso primeiro e ela volta a outro momento, quando ela chega nesse outro momento, a gente já chega para fazer o cabelo, já chega para cirurgia. Então, se eu começo 9, quando deu 2 horas 3, já estamos terminando. E qualquer, porventura, alguma surpresa indesejável, corrigiu ali, ajustou, estamos terminando antes das 6, com luminosidade para fazer foto, fazer vídeo, o cliente não está cansada, não está estressada, está tudo, você também não está desgastado. Então, é bom firmar o golpe. Só em último caso mesmo, você agenda para fazer tudo no mesmo dia. Ou seja, priorize isso dela vir antes. Aí você fala assim, mas ela não quer vir porque tá jogo rápido, é porque não tá... ela vai no dentista e faz isso. Ela vai no médico e faz isso. Ela vai na mulher, sei lá, da sobrancelha e faz isso. Ela vai não sei no quem da depilação a laser e faz isso. Ela vai não sei no que da remoção da tatuagem, ela faz isso. Ela faz isso para fazer a tatuagem, ela faz isso. Por que com nós não vai fazer isso? Porque na hora que você impor, na hora que você for enfático ali, que é assim, ela começa a ter um olhar diferente. Lembra aqui que foi aqui que eu abri o esquema do Mário Henrique? Foi. Acho que Foi foi aqui? no das 5 horas. Foi no das 5 horas, né? É. Tá. Então, acho que o Alexandre estava, a Mark Silva que não estava, e a Caiane, né? Vou explicar de novo para eles aqui, né? O Caiane e Mark Silva, a gente fez uma pesquisa, e aí a gente foi marcar o horário com o Mário Henrique para fazer mecha. E aí ele manda um textão, assim, gigante, e assim, um texto bem formal e bem, tipo, não muda nada, né? Tipo, sem mudar nada. A mecha é 2.900 e junto com a mecha precisa esfumar a raiz, precisa tonalizar, precisa tratar, e aí ele especifica o preço de cada um. 2.900 a mecha, mais, se eu não me engano, R$200, 300 para esfumar, mais tratamento de 600, mais a escova de 400, mais não sei o que, que dá um final de R$5.900 a mecha. E aí especifica assim também, o Mário Henrique, ele não faz a mecha toda, ele só faz a frontal final ali da frente da mecha e tal, e toda a sua equipe bem capacitada faz todo o restante da mecha. Tipo, bem enfático mesmo, é assim que funciona, parará. E vocês acham que ele deixa de fazer mecha? Vocês acham que a cliente não olha aquilo ali e fala, tá tudo bem? É assim. E por quê? Com você, vira uma loucura. O cliente quer mandar na forma que atende. A cliente quer fazer com que você faça do jeito que ela quer. O que está faltando? O que vocês acham? É claro que cada um com nível, né? Cada um com um detalhe, mas vamos falar um pouquinho sobre isso? O que falta? O que falta, Alexandre? Não sei se você passa por isso, né? Talvez você não passa, né? Porque você também é bruto aí, você firma o golpe. Conta pra gente o que você acha e o que você faz para isso não acontecer. Depois que eu comecei a fazer o tráfego pago, e aí começa a chegar os leads, né? Que antes eu não tinha tantos, porque eu não investia, né? E agora que começa a chega gente, por mais que seja filtrado lá o trabalho do cara, região e tudo, às vezes chega gente de todo tipo, ou para sondar e tal. Só que o que eu tenho notado, desses dias para cá, acho que é 1 mês, 2 meses, é que nem você está falando. A cliente que ela quer de fato ficar ruiva, ela vai ali, ela vai perguntar porque é o passo principal, é o passo inicial, mas quando ela já colocou na cabeça que ela tá lá no funil mesmo, ela já desceu, ela está decidida e acabou. Então, o que você está falando, de fato, faz muito sentido, eu também concordo, eu estou começando a pôr em prática. Por exemplo, antes eu não cobrava
avaliação, né? Eu não tinha nenhum custo. Minha avaliação, eu fazia ali, conversava, fazia o teste de mesh e tal e tal. E às vezes a pessoa ia embora, não voltava, às vezes voltava. Hoje, tem uns, que o quê? Uma semana e pouquinho, eu comecei quando alguém sonda no WhatsApp do salão ou no meu, as pessoas já perguntam, né? Tem algum custo essa avaliação? E eu dizia que não. E agora eu comecei a inserir, e se a pessoa fechar, eu faço o abatimento do valor. Claro que é bem simbólico, até pelo meu tempo de experiência e tal, e pela região que eu moro também. Mas, assim, é bem simbólico, mas pelo menos não fica desvalorizado. E o que você falou também tem muito sentido. Por exemplo, até com a sua disposição e a produção, que a nossa loja, a nossa vitrine é o Instagram. Então, por exemplo, ontem eu abri uma sessão, ontem eu tinha uma, já estava agendada há umas semanas, ela agendou comigo, ela se programou bastante, ela mora muito longe, então fiz tudo no mesmo dia. E aí, antes de ontem, uma moça falou comigo, só que quinta-feira eu vou fazer uma cirurgia no septo e eu vou ficar uns dias sem atender. E aí ela falou assim, eu quero fazer tudo amanhã, o teste amanhã, o cabelo amanhã, tudo amanhã. Em outra ocasião, se não fosse a cirurgia, eu não teria marcado as duas para ontem, né? Mas aí acabou que eu marquei. A primeira eu consegui fazer vídeo, tirar foto, terminou de dia, ficou legal. A segunda eu tirei, mas já não ficou aquela coisa bem... Já estava muito escuro, ela já estava, como você falou, cansada, estressada, que passou o dia lá. Mas faz total sentido, assim. Eu estou começando a tentar colocar essas coisas em prática. Perfeito. Excelente. Obrigado por expor. Yes. Firme o golpe. Firme o golpe. Mas alguém quer citar algo sobre esse assunto que a gente abriu aqui na mesa, né? Na nossa mesa aqui, né? A gente abriu aí, jogamos as cartas na mesa. Alguém mais? Então, bora adiante, então. Ninguém passa por esse problema. Os clientes aceitam o jeitinho que você faz, do jeitinho que é. Que top, hein? Vocês estão firmes. Nem para falar para mim como que vocês conseguem fazer isso? Para ensinar para a gente? Eu não falei porque o Ravi está aqui enchendo o saco. Mas realmente, isso que o Alexandre falou, quando a gente começa a cobrar, né, a avaliação e tal, eles valorizam mais. E assim, a gente também alcança uma cartela de cliente que vai saber que o seu valor é mais caro, né? Então, a pessoa que marca mesmo é a pessoa que está disposta a pagar pelo teu serviço. Sim. Ela já, como é que fala? Já filtra. Isso. Já filtra e a pessoa já entende que o negócio é bruto. Já fala, bicha, que massa. Então, coloque o preço mesmo da consulta, não deixe de cobrar, mas realmente quando a cliente chegar, faça uma consulta. Não faça só um testezinho de mecha. Deixa a cliente sentada lá, põe o teste de mecha, some, aí depois volta e fala, enxagou, deu certo. Ah, eu estou atendendo os outros. E aí, o que vai acontecer? Quando ela vir fazer, na hora que for fazer, eu vou explicando para ela fazer no cabelo. Não. Dedique esse tempo diferenciado com ela. Certo? Você levantou a mão também, Alexandre, de novo? Só para complementar, é um pouco assim com o assunto, na verdade, mais um relato meu mesmo, pessoal. Esses dias, quando a gente abre o Instagram, e aí, apesar de eu seguir muita gente que faz ruivo, né, página de ruivo, cabeleireiros que fazem ruivo, consumo bastante, mas também é muito, não sei nem se a palavra é essa, bombardeado, né, de outros serviços, né, de mechas tal, com freehands, com não sei o quê, com tal e tal e tal, técnica nova, do Mário Henrique, com contorno assim e tal. Aí, às vezes, eu sou humano, óbvio, e às vezes me pegava pensando, será que eu tenho que aprender isso também? Será que eu... Mas aí o meu feed vai ficar bagunçado e tal, não é o que eu... Assim, sabiamente, às vezes leva para alguns lugares que não é para ir. E ontem, essa segunda cliente, ela falou comigo, ela conversando com a outra, e eu ouvindo, ela falou, não, porque eu estava procurando o preço
procurando orçamento e eu falava com a galera, mas nem fazia ruivo, eu não via ruivo no Instagram, não via nada, e estavam me cobrando 1.500. E aí, quando eu entrei no Instagram do Alexandre, tinha lá um monte de ruivo, eu falei, aqui que eu vou. E aí foi, indiretamente, assim, uma resposta para os meus pensamentos que estavam, de alguma maneira, vagando para algo que não era para o meu momento ou propósito, entendeu? E aí, de fato, é curioso, como eu lembrei que você falou, né, esses dias, não sei se foi semana passada ou retrasado, que às vezes a pessoa entra lá no Instagram do profissional e não tem um foco, você não sabe o que a pessoa faz de melhor, né? Você não tem um direcionamento específico. Mesmo que seja, por exemplo, um especialista em alisamento ou um especialista em corte de cacheada, e é muito importante, de fato, direcionar esse conteúdo, e foi uma resposta para o que eu... Então, assim, quando ela viu o Instagram, e eu passei, depois que eu vi o cabelo e tal, passei o orçamento, ela, assim, na hora, foi decidida. E era só isso que eu queria complementar. Então, Alexandre, você pontua algo que vamos dizer, é uma dúvida, né, de muitos. Então, essa pegada do ruivo é algo muito disruptivo, né? É algo fora da curva, é algo que milhões e milhões e milhões e milhões de cabeleireiros, milhões e milhões e milhões de mulheres não sabem que existe. Tipo, uma pessoa, profissional cabeleireiro, específico, exclusivo do ruivo. Então, nós estamos criando uma geração, nós estamos criando um novo, nós estamos criando algo que, vamos pontuar, que mais 5 anos, 10 anos, né? Imagina daqui 5, 10 anos, a gente vai ter muitos especialistas em ruivo. Eu estou tendo um termômetro bastante legal no curso gratuito que eu estou fazendo. Eu fiz o curso gratuito bem intencional, né? Creio que vocês saibam, né? Mas se não sabe, eu vou explicar, né? Ali eu fiz para dar para aquecer o CIP, né? Porque normalmente a gente faz um curso online gratuito para lançar um infoproduto, para lançar um curso online, né? Você entrega ali, e depois você convida a galera para o curso fechado, onde você vende. No meu caso, eu estou fazendo ele o inverso, eu estou fazendo o lançamento de um curso presencial. Eu estou fazendo online para lançar um presencial, para com que as pessoas tenham interesse em participar do CIP. E graças a Deus foi bem certeiro, né? A galera está muito animada, as pessoas estão interagindo, mas eu percebi que tem uma galera ali, uma média de uns 7, que estão interagindo muito comigo, estão participando de tudo e me perguntando, que são, vamos dizer, 7 futuros especialistas em ruivos. Eles querem fazer do jeito que eu faço, tipo, só ruivos. Querem ser, tipo, igual a nossa pegada, só ruivos. Então, quando a gente começa a analisar isso, porque são múltiplos serviços que um cabeleireiro pode fazer. Então, se eu corto, se eu faço mecha, se eu faço penteado, se eu maqueio, se eu corto cabelo liso, cabelo curto, se eu corto cabelo cacheado, se eu corto crespo, se eu seco cabelo crespo, se eu faço mecha loira, iluminada, se eu faço mecha ruiva, se eu faço cabelos coloridos, azul, verde, sei lá, eu aumento o número de serviços para fazer. Então, por número de serviços, pode me gerar um faturamento maior, com certeza, né? Só que, de contrapartida, eu sou visto como multi, faz de tudo. Então, eu não vou ter como ser uma autoridade ali num dos serviços. Vai ser difícil você ter essa autoridade. Ah, não, mas eu vejo fulano, mas eu vejo ciclano. Se a gente observar, ele dedica em algum serviço a mais ali. Por mais que de vez em quando ou outra, ele posta algo. Vamos falar de alguém da mecha, bem conhecida. Ele corta um cabelo, ele faz uma cor de um ruivo ali, ele faz ali um negocinho, mas o foco dele é a mecha. Se você olhar o feed, você vai ver mecha, 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 mecha. Então, é muito mais uma coisa de decisão,
né? De você realmente decidir se posicionar, sentir o que... Como você pontuou, você teve a dúvida, aí depois veio a mulher e falou totalmente o inverso que você estava pensando, né? Falou, eu vim porque eu vi que você só faz ruivo, então aumentou seu preço, aumentou a autoridade, aumentou o reconhecimento. Por quê? Porque ela conseguiu enxergar isso no feed. E isso é muito real. Então, é muito uma coisa muito individual, né? É muito você consigo mesmo para você decidir. Mas se eu vou ser visto muito pelo ruivo, não quer dizer que eu não vou fazer outros serviços no dia a dia. E que também eu não vou deixar de postar. Talvez você não vai... Vamos falar assim, eu vou fazer uma mecha. Tudo bem. Os outros cabeleireiros que são expert em mecha, especialista em mecha, generais das mechas, eles não postam um ruivo lá? Seria a mesma coisa. Você também faz uma mecha legal, bonita, mas nós vamos ver que você é muito bom no ruivo, mas você faz a mecha. Então, talvez a cliente vai te escolher para fazer a mecha com você pela segurança que ela tem vendo você fazendo ruivo, pela forma que você expressa, pelo seu repertório, pelo seu posicionamento. Ela sente mais seguro você fazer a mecha dela, de você, ela vê você honesto, ela vê você que você não vai fazer nada, porque talvez ela está tão cansada de tanta atrocidade que ela viveu fazendo mecha num lugar, no outro, ela não, esse cara do ruivo ali, eu sinto mais segura em sentar com ele. Então, resumindo, é algo muito particular mesmo, a posição que você vai tomar, é uma decisão, certo? No meu caso, vocês acham assim que há momentos que eu não penso e falo, nossa, se eu já tenho uma autoridade no ruivo, e se eu começar a fazer mecha, né? Então, eu vou aproveitar o movimento que eu criei e vou começar a fazer mecha. Mas talvez o que eu construí no ruivo e eu começo a fazer a mecha, talvez eu possa perder. E o que você viu, Alexandre, eu vivo isso todo dia. Né? A pessoa chega, cara, mas eu nunca vi isso, mas eu olhei seu Instagram e o que é isso? Ruivo para cá, ruivo para lá, achei muito massa, aí cores diferentes, aí eu ouço isso do cabeleireiro, aí eu ouço isso da cliente, aí eu falo, então, pô, mas não faz sentido, né? Não faz sentido talvez eu mudar isso agora do que foi que me trouxe até aqui, né? Então, é algo para refletir, é algo para pensar. Marquezeira, pode pontuar aí. Essa questão da autoridade no Instagram, quando eu comecei a fazer ruivo, antes de eu focar mesmo somente no ruivo, aparecia pessoas por conta do meu cabelo, né, perguntava, seu cabelo é bonito, quem fez? Eu dizia, eu mesmo faço, tal. E aí as pessoas sentavam na minha cadeira e eu dava o valor do ruivo, elas achavam um absurdo de valor e acabava que não fazia. Hoje, depois que eu comecei a colocar lá no meu vídeo, né, especialista em ruivo, e coloquei lá também especialista em cabelo, porque eu não faço só ruivo ainda, hoje em dia, quando a pessoa vem na minha cadeira e senta, e eu dou o valor do ruivo, por já ver o meu feed, olhar lá a minha autoridade, ver eu em contato com você, inclusive, né, que muitas vezes falam, porque eu vi que você faz curso com o cara lá do ruivo e tal, então isso aí já dá um grande peso. Quando eu dou o valor para elas do ruivo, elas pagam sem nem reclamar. Agora, se senta uma loira e eu dou o valor do loiro, ela já reclama, já solta preço, já pede desconto. Aí eu percebi que é por isso, porque na minha bio tá lá, especialista em ruivo. E embaixo tem em cabelo. Então, essa questão de você ter essa autoridade, só esse nome especialista, ele pesa muito na hora de você dar o valor, né? E a pessoa, ela nem pensa duas vezes em pagar o valor, porque você é especialista, então ela sabe que é o melhor. E aí ela acaba pagando direitinho. Eu percebi muito essa diferença quando eu troquei a minha bio para especialista em ruivo. Muito bom, faz total sentido, e é assim mesmo. E o que vocês já precisam traçar e definir é que vocês precisam mais ser o maestro. Dá um exemplo, ontem lá no Rio, estava eu, a Monique e a Bruna, né, a Bruna Rangel. Acho que para muitos aqui não sabem, né, o Nilson agora ele não faz mais parte do corpo de atendimento, né, ele não está mais na equipe. Não sei quem, acho que só a Monique aqui que está sabendo, né?
Então, aí, o que eu quero dizer para vocês? Vocês precisam já construir, exemplo, ontem lá, a Monique e a Bruna foi atendendo. A Bruna ficou um pouquinho mais assim de entrosar, né? Porque a Monique já está indo sempre. Mas a Monique já foi escolhendo cor, já foi fazendo, eu vou escolher a cor, eu vou fazer. Mas quando ela começou, ela estava meio assim. Agora ela já, vou escolher essa aqui, vou escolher essa aqui. Por quê? Porque eu fui dando a permissão dela escolher quando ela começou. Então, você precisa se tornar um generalista. O que seria isso? Você ter as pessoas que vão desenvolvendo esse trabalho para você. Então, o Alexandre vai ter o cara da mecha, o Alexandre vai ter o cara do penteado, o Alexandre vai ter o cara tal, vai ter a equipe que ajuda ele nos ruivos, então ele vai ser a frente ali que escolhe a cor, ele vai ser a frente que aplica assim, faz assim. Mas a galera faz o trabalho. Então, isso não é amanhã, isso é hoje. Então, sobre o Nilson que eu estava falando, a cliente estava indo no salão já, pelo nível do quanto eu fiz ele, né, ele crescer, que a cliente chegava no salão e achava que ele era o Alisson. E aí ele me mandava mensagem e falava assim, é o seguinte, que certas vezes acontecia algo aqui, e como ele já faz o diagnóstico, eu deixava ele fazendo. E aí eu mandava mensagem, aí, como é que tá aí? Aí ele falou, já estou no teste, a cliente quer esse cabelo aqui e tal, mas é o seguinte, ela está achando que você é eu sou você. Aí eu falo, então mete bronca, agora eu não vou chegar aí não, agora você termina e já põe preço aí, né, e valoriza o negócio. Cobra como se fosse eu cobrando. E aí, ou seja, você consegue construir isso, no caso do ruivo, muito fácil, muito prático. Então, já comece a fazer com que alguém consiga te ajudar rápido, para ter um braço direito, ter aquele que... Então, ontem, a gente fez isso, né, o Monique? E facilmente, ninguém fala nada, tá tudo normal, porque é algo diferente. Chega lá, duas ruivas bonitas, cabelão bonito, e, tipo, tá mexendo no cabelo. Sabe assim, a pessoa tem um cabelo crespo, e ela vai lá no salão e vai fazer o cabelo com aquela mulher que tem um cabelo liso, escorrido. Aí ela fala, mas esse negócio, acho que não faz muito sentido, não, porque ela tem cabelo liso, não é de progressiva, como que ela vai saber mexer no meu cabelo? Tá? Mais ou menos assim. Quando eu tinha a toca aberta lá em Goiânia, que a gente era tipo, era eu, a Maria, o Evandro, a Poliana, a Cris, mas a Poliana B1, eram umas 8, e todo mundo ruivo. Então a cliente entrava ali e ela ficava assim, tipo, eu tô em casa, esse povo é que comanda isso, esse povo é o que sabe mesmo. Então ela ficava tranquila. E junto a isso aumentava o preço. Então faz total sentido tudo isso que a gente está falando. Pode falar, Marquezeira. Esqueci de baixar a mão, desculpa. Então, beleza, vamos continuar aqui no nosso checklist. Né? Então, a gente falou dos brancos, frente, topo, nuca, têmporas, analisar em cada região para eu fazer a cobertura em cada região ali, seguindo as regras que a marca nos dá. A altura de tom do comprimento. Lembra que eu falei de ter cores diferentes, né? De acordo com o clareamento do sol e tal. Então, aqui ele te dá a altura de tom natural e colorido. Altura de tom das pontas, natural e colorido. Reflexo da cor do comprimento. Aí você vai colocar reflexo de cor das pontas. Nesse caso, é um cabelo já colorido, e aí ele tem cores diferentes em cima, no meio e embaixo. É algo bem tranquilo, né, meninas e meninos? Beleza. Agora a gente já entrou na decisão. A gente fez todo o diagnóstico, agora nós entramos na decisão. Então, nuance desejada. Aí, referência. Qual o fundo de clareamento indicado? Eu vou fazer neutralização? Sim, não. Oxidante a utilizar. Quais as nuances que eu escolhi para alcançar a referência?
Se eu coloquei lá, nuance desejada, referência, vamos supor que é falar na nossa linguagem, ela quer um 8764, que é a cor que a gente enxerga na referência que ela trouxe, que é um louro claro, cobre, marrom, dourado. Então, é um ruivo mais natural. Então, para fazer esse cabelo, eu vou usar as nuances 877, vou usar o 865. Então, nesse lugar das nuances escolhidas, eu vou colocar quais as tintas que eu vou utilizar para chegar na referência que ela quer, certo? Teste de pigmentação e resistência. Aí eu vou colocar todo o que eu usei, quantidade, como foi e resultado em relação a esse teste de pigmentação. Aqui é claro que é uma indicação, não é que tipo, esse eu vou seguir esse. É só assim, não, você pode acrescentar, você pode tirar, você pode colocar aí do jeito que você acha melhor, tirando, acrescentando, mudando algumas coisas. Tem como a gente colocar isso dentro de um sistema. Se for o AVEC você faz a sua consulta lá dentro. Então, quando chega cliente, você consegue fazer tudo e colocar lá dentro, e aí você vai ter isso arquivado. Se for papel, você vai colocar isso num fichário, né? No fichário que tem lá A, B, C, D, E, F, G, H. Aí é a Gabriela. Aí você vai pôr a ficha dela lá no G, que é um papelzinho, aí fica livre. Mas é importante realmente arquivar isso. Então, agora eu entro para o projeto, checklist, né, número 3. Agora o projeto, eu vou escrever todos os detalhes ali. Não sei se vocês percebem, isso aqui eu estou fazendo, sabe um paciente, que a gente chama de prontuário? O prontuário da sua cliente. Quando a sua cliente é médica e você fala prontuário, mas essa mulher brilha os olhos e ela acha bom, viu? Quando você faz a consulta, você fala sobre uma cirurgia de ruivo, e a gente precisa fazer os exames, e aí ela também acha bom, dá um rapport incrível. Então, aqui você vai detalhar, são poucas linhas, né? Mas do jeito que você for fazer aí, né, se você vai pôr num papel, se você vai fazer uma impressão. Dependendo, você pode fazer isso aqui, e vamos dizer que você faz um PDF mesmo, e você põe imagens suas, imagem do salão, né, imagens de cabelos que você já fez, fica super interessante. Então, toda essa parte está gerando valor, porque os cabeleireiros já não colorem, e os que fazem cor, que colorem, eles não seguem um atendimento tão exclusivo. Vocês têm alguém que vocês conhecem que são terapeuta capilar, que é uma pessoa responsável só e especializado só em tratamento? Alguém conhece algum aqui? Pode falar? Ninguém conhece? Eu conheço duas. E, Caiane, elas fazem um trabalho exclusivo só de tratamento, e você pode falar um pouquinho dos resultados dela, uma média que cobra tanto, como que funciona? Consegue expor para a gente? Uma eu conheço mais sobre a parte de valores e outra não. As É. duas trabalham com a mesma formação, apenas só com a parte de terapia capilar, com pacotes e tudo mais. E elas têm um atendimento bem padronizado, né? De consulta, de avaliação, que senta, conversa com a cliente, preenche ficha e avalia e tudo mais e faz um protocolo. E realmente, assim, eu vejo, principalmente a parte, como tenho trazido aqui, a parte de alergia, de irritação, todas essas questões, assim, eu vejo que melhora muito. Para quem já tem alguma questão como psoríase também, fica muito mais controlado, então é bem bacana. Uma faixa de preço depende, eu não sei o valor de preço de pacote, mas eu sei que por sessão, se eu não me engano, é a partir de uns R$ 370 por aí, por sessão.
E aí e ela monta o protocolo ali na hora, desde o que vai usar antes, desde o que vai usar quando for molhar o cabelo, o que vai usar no pós e tudo bonitinho. Dependendo, elas fazem até indicação de produto para casa também. É bem padrão, assim, é bem maneiro de assistir até o atendimento, porque é bem diferente do que a gente vê no salão da correria, é tudo muito mais calmo, muito mais tranquilo. A cliente se permite ter esse tempo de conversar também. Você vê que a cliente, ela fica, dedica esse tempo, diferente às vezes de quando é até com o cabeleireiro. O cabeleireiro, às vezes, você vê que a cliente não quer aquele muito tempo ali conversando, às vezes a maioria aceita, mas eu vejo que tem algumas que não são tanto assim. Mas a parte de terapia é tudo mais tranquilo, é muito mais conforto, né? Beleza, obrigado aí por falar. Então, aqui em São Paulo é bem comum ter, e o que eu quero dizer para vocês, assim, um terapeuta, vamos colocar intermediário por aqui, eles fazem a consulta. E eles não fazem a consulta, não é cobrar a consulta, né? Não é que, tipo, para cliente não deixar de ir. Tipo, porque muitos de nós, a gente coloca um preço, é para cliente não desistir de ir, não é mesmo? E nem é o valor da consulta. A gente quer pôr o preço para cliente marcar o horário e ela vir. Essa galera, os terapeutas que a gente está falando, não é isso. É consulta mesmo. Então, tem uma aqui que cobra R$ 600 a consulta. O que é a consulta? E nós sabemos fazer isso tranquilamente. O cliente vai, ele tem aquele aparelhinho do couro cabeludo, que ele olha o couro cabeludo, aí ele olha as madeixas, e aí ele preenche uma ficha de anamnese, o que come, o que vive, se bebe água, se toma remédio, se abalos emocionais, se tem problema de saúde crônico, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí, o que usa no dia a dia do cabelo, o que já fez no cabelo e tal. E sabe o que ele faz? Aí ele cria o projeto que é um cronograma de tratamento. Pronto, R$ 600, está aqui. Aí ele vem e fala, e nós fazemos esse serviço aqui. Aí ele põe lá, sabe quanto, gente? Sabe quanto para usar um produto da Keune, quanto para usar um produto da Kerastase, quanto para usar um produto da L'Oréal ou da Schwarzkopf? R$ 4.500. 3.800, R$ 6.000 para fazer, sabe quantos? 5 sessões, 6 sessões. E sabe aquele cronograma que você faz aí de R$ 700, de R$ 1.000, mil e pouquinho? É a mesma coisa. A única coisa é que ele se posicionou como especialista e ele atua como um consultor mesmo, como um médico, algo tipo bem certinho. E a gente que vive na loucura, né? Aí a gente faz tudo e aí não tem como gerar o valor. Então, se a cliente hoje ela vai num terapeuta, e olha, essa que eu estou falando, ela atende muito, viu? E ela marca o horário igual o médico, é lá na frente, tipo, ela tem programação, não é tipo, posso ir amanhã, posso ir agora, liga agora e fala, tem como retocar a raiz? Pode, você quer vir agora ou você quer vir à tarde? Pode, você quer vir essa semana ainda? Porque quando se posiciona e a pessoa quer fazer com você, ela se prepara para daqui 3 semanas, para daqui 2 meses. Sou prova disso. Em Goiânia, hoje eu atendo lá, né, 2 vezes no mês. Então, já está pronta as datas. Gente, a pessoa fica direitinho. Mas quando eu morava em Goiânia, eu vivia tudo desse jeito que eu estou falando. Ah, quer fazer agora? E como a equipe era grande, sempre a gente conseguia fazer algo. E aí a cliente acostumou e aí ela não conseguia se habituar ao que nós queríamos. Mas agora que tem a escassez, agora que tem uma autoridade, né, um exemplo, mas ela fica tranquilinha. Respeita o horário, decide, já sai do salão marcado o horário para voltar. Gente, a mulher, né, de vocês, né, a maioria mulher aqui sabe, tem a mulher que faz isso com a depilação a laser, gente. E ela cumpre certinho, bonitinho, o horário, acho que é todo mês, ou é uma vez a cada 2 meses, não sei. Ela vai lá na sessão, bonitinha, já pagou o valor antes.
sai de lá com agendado outro dia, já sai de lá com pacote, já sai. E aí nós, por ser doideira, abraçar o mundo, loucura, atender que tanta gente, que tem tudo bagunçado, a gente não tem autoridade para firmar o horário, para fazer cliente vir, fazer consulta antes, depois fazer. Então, nós temos que começar a definir, a criar um protocolo de atendimento, protocolo dos horários, como funciona tudo, e segurar firme, se posicionar, para que essa cliente entenda, esse cabeleireiro não é qualquer um, não. Essa cabeleireira não é qualquer um, o negócio aqui é diferente. Já que ninguém faz, que seria certo todo mundo fazer, pelo menos nós vamos mostrar que nós somos diferenciados. Faz sentido, gente? Sim, mestre. Então, principalmente quem tem um salão exclusivo, é um lugar, um espaço menor, é só você que atende, né? Então, você consegue fazer isso tranquilamente. Pode falar, Natália. Tive uma cliente que mandou mensagem, ela tem um cabelo bem curto. Aí ela falou assim, quanto que você cobra? Só para eu já me organizar antes de chegar aí. Aí eu falei, né, a partir de tanto. Aí ela falou, daí ficou quieta. Aí no outro dia ela falou assim, ei, cortei mais. Você faz mais barato? Aí eu falei, não, amor, esse valor é a partir de, eu não consigo fazer mais barato que isso, porque gera, né, tem um valor, expliquei para ela, dela falou, não, entendi, muito obrigado. Aí depois ela voltou e fez o cabelo, não questionou, porque na hora que ela chegou, eu tratei ela de uma forma diferenciada e tal, e eu percebi, antes da cliente conhecer a gente, ela quer fazer isso que nem você falou, ela quer mandar no que a gente vai fazer, no valor, quer mandar em tudo, né? Então, essa é a importância de estar se posicionando, né? Exatamente, muito bom. Perfeito. Então, agora eu mudei aí o slide, olha só, RMC, Monique, vai falar, pontuar algo? Eu Ou tive... a mão que não baixou? Não. Eu tive uma cliente esses dias que ela queria marcar e realmente eu não tinha o dia, o horário que ela queria para essa semana. Aí ela, peraí que eu vou desmarcar meu dentista. Ela desmarcou o dentista para poder conseguir o dia de ir no salão. Fantástico, você fez o inverso, né? Ela não desmarcou com você para ir no dentista, você fez ela desmarcada. Muito bom, é esse nível mesmo, é isso aí. Autoridade, muito bom. Então, olha só, a gente passou do outro passo, agora a gente começou a entrar ali nos riscos, manutenção e cuidados, que é o RMC. Então, nesse momento aqui, você vai pontuar para a cliente todos os riscos que possa correr na hora que for fazer o cabelo. Vamos lá, um risco. Se o teste de mecha deu certo, vai dar certo o cabelo? Vai? Não temos essa resposta. Então, eu preciso deixar ela consciente que o teste de mecha é uma segurança, né, que nos encoraja, que nos permite fazer a cirurgia, fazer o cabelo. Mas não quer dizer que não corre risco, certo? Qual outro risco? Qual é o risco do cabelo ter uma ruptura? Corre. Corre risco da cor não dar certo? Corre. E aí tem que remanejar. Qual é o risco do cabelo esquentar? Corre, sai fumaça, tem que chamar o bombeiro. Fala assim para ela, ó, corre o risco do cabelo pegar fogo, tem que jogar água e chamar o bombeiro. Entre aspas. Então, essa hora é todos os riscos que possam ocorrer, você precisa falar para ela. Deixar ela bem clara, bem consciente que você sentou na minha cadeira, você está segura por seguinte fato. Você está correndo menos risco. Mas pelo você sentar aqui não quer dizer que você não vai correr nenhum risco. E isso não é pelo seu cabelo. É todas as mulheres que sentam aqui, todos os cabelos que eu vou fazer.
e dos naturais, que não tem nada, aos cabelos que têm muitas mechas super descoloridos. Todos os cabeleireiros deveriam expor isso para cliente, mas eu entendo que hoje eu sou de uma minoria que realmente fala abertamente com a cliente, né, de forma clara, né, que realmente é preto no branco, né, bem transparente. Todo o cabelo que a gente mexe dentro, só Deus sabe o que vai acontecer. O teste que nós fizemos, ele só dá uma segurança. Então, mexeu dentro do cabelo, a química, ela é exata, a colorimetria, ela é exata, mas quando mexe dentro do cabelo, é outra história, é uma caixinha de surpresa. E eu não posso, né, falar para você que vai ficar linda, já deu certo, já não sei o quê. E eu sei que a maioria dos cabeleireiros falam isso, faz com que sua expectativa aumente, aí você fica mais louca para fazer, e aí quando eles falam o preço, você já está tão, já está tão, né, com vontade de fazer que você vai assim mesmo. E aqui comigo não é assim, né? Eu quero você a longo prazo, eu quero você fidelizada aqui, quero você me indicando novos clientes, então tenha consciência, se o cabelo tiver mais riscos do que permite, do que é seguro, eu não vou fazer seu cabelo. Porque a minha postura, a forma que eu decidi trabalhar, não é como a maioria. Por isso que eu me dedico aqui nessa conversa, por isso que eu dedico aqui nesse momento. Eu falei um pouquinho como eu gosto de fazer com o cliente, tá? Talvez possa despertar, dar algum insight no dia a dia de vocês aí, mas seja franco, seja posicionado com o cliente, seja bem transparente, é obrigação nossa ser, e realmente a gente não sabe o resultado final, mesmo que o teste nos dê uma resposta positiva. Todo mundo concorda aí com esse posicionamento? Sim. Sim. Ou fale algo, ou se cale para sempre. Certíssimo. Então, se posicione mesmo nesse momento. Então, você pontua todos os riscos e, para deixá-la segura, você pontua. Só de você ter escolhido sentar aqui na minha cadeira, por eu ser especialista nesse assunto, você está correndo menos risco possível. E pontua que você, no momento seu, o dinheiro é importante, né? A gente precisa trabalhar, precisa ter isso, mas você entende que os resultados são a longo prazo. Belos resultados vão te trazer, né, essa parte financeira tranquilamente. Você entende como funciona. Perfeito, o cliente vai entender. Se a cliente não entende isso, é melhor não atender. Porque você imagina, se já nessa conversa a cliente já está posicionando, já está falando coisa, já está não sei o quê, já está não sei o quê, o que acontece? É melhor não atender. Legal? Sim. Então, depois, nós caminhamos para os cuidados. Acho que eu pulei duas aqui, deixa eu ver aqui. Riscos. E depois a gente já fala dos cuidados. Vocês vão ver a Maria, está ali, a Maria Eulália, ela está ali com a linha Faber Clinics, que é a linha Color, né? Chama Vibrance. Então, normalmente, quando eu estava com um time bem grande, né, eu vinha, falava toda essa parte dos riscos, do teste, e aí eu já ia para outra, e aí depois a Maria já vinha falando ali dos tratamentos, dos cuidados, e assim acontecia com a Carol, acontecia com a outra. Então, vocês vão ver que a gente coloca as pessoas que estão com a gente como autoridade. Quem transfere isso é nós, certo? Então, ali ela vinha, falava todos os cuidados. O que você usa e tal? Primeiro, eu preciso saber como é a cliente com o cabelo. Depois, eu começo a colocar, né, tudo que precisa para ela poder manter a nossa cor que a gente fez, né? Linda e maravilhosa ali, sempre. Então, depois dos cuidados, aqui no PDF, ele está faltando, que é a manutenção. Nesse caso, não estamos falando diretamente do ruivo. Então, está faltando aqui sobre a manutenção.
E aí, o que você vai falar na manutenção? Como que ela vai manter a raiz? Como é se ela deixar essa raiz crescer muito? Como vai ser a cor do comprimento? Aí sobre raiz estendida, sobre o clareamento, se for loira, sobre desbotamento, qual que é o prazo ideal para retocar, prazo ideal para fazer algum comprimento, todos os detalhes para ela manter a cor. Então, por isso que é R de riscos, M de manutenção da cor e C de cuidados, que é o tripé, né, para uma cor sempre saudável, sempre bonita. Essa parte de manutenção da cor, eu creio que vocês dominam bem, certo? Há alguma dúvida no como manter a cor? Não. Mas também a gente vai Tem uma entrar nos pergunta, na ruivos. verdade. Oi, cara? Eu tenho uma pergunta. É porque, Pode. por exemplo, eu não sei como que você faz para indicação para clientes de manutenção de cor em casa. Você geralmente indica só a parte de cuidados de tratamento ou tem alguma coisa de produto, de tonalizante, alguma coisa que geralmente você indica? Perfeito. Vou pontuar como que eu faço, tá? A primeira coisa é fazer pergunta. Ela me especifica tudo que ela usa, o que ela faz. Eu pergunto se ela tem costume de hidratar o cabelo no salão ou não. E ela me fala se tem, ela vai no salão. Então, eu consigo saber o perfil dessa cliente. Ela fala assim, eu uso Kerastase, eu uso ABC, eu uso Faber Clinics. Então, já sei que é uma cliente que investe, né? É um cabelo que tem dona. Aí ela me fala assim, eu hidrato, todo mês eu faço um tratamento no salão. Então, eu já também tenho um perfil dela, que ela frequenta o salão, né? Ela já tem esse costume. Ao contrário, usa shampoo da seda, ela não tem costume de hidratar, né? Ela é ausente de salão e esse cabelo não tem dona, entre aspas, né? Entre aspas. Então, eu consigo já ir traçando tudo que eu vou pontuar com ela nesse momento da manutenção. Mas, para ser bem assertivo na pergunta da Kaiseira, é o seguinte, eu explico assim para a cliente, ó, todos os cabelos, para que eles possam ser saudáveis, que fiquem impecáveis, se for o caso, né, de você desejar isso, eu vou te explicar algo. Se uma pessoa ela quer ter longevidade, né, ela quer ter vida longa, normalmente ela vai fazer uma consulta. E esse médico vai especificar para ela o que ela precisa fazer para que ela possa ter isso. Ele vai falar atividade física, beba água, coma bem, durma bem, né? Não é isso? Então, eu quero dizer para você que esse indivíduo, ele até sai lá do hospital, lá da clínica, da consulta, aí ele compra o tênis de correr, ele já marca uma consulta no nutricionista, ele já se prepara para poder viver essa nova vida e tal. Só que pode acontecer que passa um mês e meio, 2, isso começa a baixar, ele não consegue se manter, e o que acontece? Ele volta à vida normal depois de novo. Então, falando do cabelo, o cabelo natural, o cabelo ruivo, o cabelo marrom, o cabelo loiro, o vermelho, qualquer cabelo onde que a dona dele almeja ter um cabelo impecável, um cabelo lindo e maravilhoso sempre. O que precisa ser feito? Precisa, no mínimo, 2 cronogramas anual. Como assim anual? Como se fosse um semestre, um cronograma, no outro semestre, outro cronograma. No mínimo, no salão. Por quê? Porque o produto que eu tenho aqui, ele é diferente do que você vai usar em casa. Mas entenda, muitos salões, eles ofertam e fazem um cronograma para você com o mesmo produto que você vai usar em casa.
Então, nesse caso, é melhor você fazer em casa comprando o produto. Comigo aqui, realmente o produto que eu uso e o diagnóstico que eu vou fazer é algo que não dá para você usar em casa. Entendeu? Eu já explico para ela e ela já começa a entender que existe algo diferente no salão, algo diferente em casa. E para ela ter essa atenção. Então, são 2 cronogramas, no mínimo, que a gente faz a avaliação, e são 5 sessões, tal. Agora, você em casa, você precisa fazer um cronograma eterno. Aí ela até fala, como assim eterno? Olha, você, por semana, uma semana você vai hidratar, uma semana você vai nutrir, uma semana você vai reconstruir, uma semana você vai usar óleo, depois você volta tudo de novo. Aí, dessa forma, você vai ter um cabelo impecável, sem detalhes. Vai ter um cabelo sempre brilhante, sempre sedoso e tal. Porque você vai cuidar dele como se fosse o indivíduo que eu falei no início, que quer ter vida longa, né? Coma bem, beba água, durma bem, para atividade física. Então, seria você fazer com o seu cabelo isso. Aí eu expliquei para ela como ter um cabelo incrível. Então, já passei a responsabilidade para ela. E agora, como você vai ficar ruiva, vai colorir o cabelo, só para o cabelo colorido, a linha indicada é uma linha para cabelos tingidos, que é rica em vitamina E, é antioxidante, e ela está preocupada com a cor. Ela trata o cabelo, hidrata? Sim, mas não é o foco. Vamos supor que o cabelo da cliente está mais seco, vamos supor que ela tem umas mechinhas, vamos supor que é um cabelo com algum detalhe. Então, nesse momento, eu explico para ela que o foco não é essa linha de coloridos, porque a nossa prioridade é a saúde do paciente na maca, né? Na cirurgia, é a vida do paciente. Aí, no nosso caso, é o quê? A nossa prioridade é a saúde do cabelo. Então, agora, nós vamos focar na saúde. Então, a sua linha é essa. Mas, se você puder investir e fazer o uso da linha Color e de uma linha hidratante, ou de uma linha de reconstrução, ou nutritiva, melhor ainda. Então, eu faço nessa pegada. Então, eu apresento para ela o que seria para ter um cabelo impecável. Eu explico o que é para cabelos coloridos e, de acordo com a necessidade ali do caso dela, ela precisa acrescentar isso, isso e isso. E aí ela decide. Então, vamos falar de um exemplo. Imagina uma cliente loira, do loiro ao ruivo. Ela tem praticamente 70% de mechas e ela vai ficar ruiva. Qual é a indicação para ela? Cabelos coloridos é o de menos, porque ela está 70% colorida. Então, se ela já tem cuidados específicos para o loiro, vamos supor que é um cabelo que tem dona, então, vamos supor, ela já segue um cronograma, ela hidrata no salão, né, ela já está acostumada, ela usa um óleo. Então, eu simplesmente falo para ela, olha, sobre cuidados, nessa hora, né, eu falo, ó, sobre cuidados, continua usando o que você já usa. Sem pôr e sem tirar. Mas se você conseguir investir, só agregue uma linha Color junto com tudo isso que você usa. Porque você está com o cabelo praticamente descolorido. Por mais que agora você vai ficar ruiva, né? Por mais que você está ruiva, o seu cuidado principal é com a saúde e é nas partes descoloridas. Então, continue o mesmo cuidado. Consegui responder, Caiane? Consegui te ajudar? Sim. Então, no caso, você não indica nada para a parte de, por exemplo, tonalizante, alguma coisa assim, né? Ah, perfeito. Aí, nessa parte da cor, eu ia falar na manutenção, né? Manutenção da cor. Então, eu não indico nenhuma máscara pigmentante, não indico nada disso. Por quê? Porque é algo muito improvável e pode ter um sério problema dela usar isso. Ela pode manchar, ela pode passar com frequência, depois ela querer mudar de cor. Se ela usa máscara e ela vir para o salão, eu não consigo tonalizar. Principalmente se for algo recente, né?
porque o tonalizante não vai sobrepor, não vai entrar ali, não vai fixar em cima de um pigmento direto, que é a máscara. Daria para repetir uma máscara, se fosse o caso, né? Mas aí esse é um serviço dela em casa, e aí fica meio de posicionamento de você escolher. Então, eu sou contra o uso da máscara pigmentante como indicação para cliente. Ah, mas você não indica? Não. Na manutenção, eu falo sobre. Se porventura ela fala, nossa, mas eu vejo e sigo todo mundo que usa e tal, eu quero usar. Eu até falo, olha, eu vou até te indicar uma forma para evitar os riscos de acontecer alguma coisa, eu até te ajudo na indicação. Mas é desde que ela decida utilizar. Tá, Alisson, mas eu vejo muito, agora eu tô falando de nós aqui, tá? O Alisson, mas eu vejo muitos cabeleireiros usando e tal, e eu uso no meu, né, no caso de vocês, né, eu uso no meu, dá certo? Não, aí é uma opção de escolha. Eu fiquei 1 ano e meio usando, né, o Igor, que é o dono da Camaleão, ele me mandou uns trocentos produtos, tipo uma caixa de carpa, uma caixa de raposinho, uma caixa tal, mandou os potes do diluidor, creme da própria marca, me mandou a caixa de banho de brilho de cada uma, e a gente usou quase 2 anos, direto, assim, pauleira mesmo. Vou contar para vocês que foram poucos os casos que deu um resultado assim, até melhor que a tinta. Ficou assim, impecável mesmo o resultado. Mas, na maioria dos resultados, tudo teve que repetir, teve que repassar, ficou mais de um lado, menos do outro. Quando era para sair, não saía nem com descolorante. Quando era para ficar, não ficava de jeito nenhum. Então, muitos resultados negativos em relação à máscara pigmentante. Então, eu acabei decidindo não indicar, né, para o uso. E outra, eu vejo que fica muito comum a nossa cor. Por exemplo, se você olhar o Instagram de um profissional que utiliza muito máscaras pigmentantes, você vai ver um cabelo bem diferente de um profissional que usa mais tonalizantes mesmo. É resultado de cor personalizada, né? A máscara pigmentante, ela tem uma direção de tom meio clássica dela. É bem... por exemplo, a Glace Duarte usa muito, né? Se você olhar os especialistas que trabalham com ela, seja aqui em São Paulo ou em Brasília, se você dá uma olhada nos resultados de cor, e se você tiver um cabelo que você usou máscara, se você tiver um cabelo para você falar assim, esse eu usei, eu sei que eu usei. Se você ir lá no Instagram deles e começar a olhar, você vai ver uma cor bem igual que você usou tranquilamente. O brilho, textura, tudo sem pôr, sem tirar. Então, foi algo de posicionamento meu. Mas, cada um de nós aqui, vocês podem, né, decidir. Uma máscara no salão, muitas vezes ela vai nos socorrer. Realmente vai ser um socorro. Principalmente em cabelos descoloridos. Cabelos super sensibilizados. Em qual sentido? O tonalizante, por mais fraco que seja, ele vai ser forte. E nada pega, já passou de tudo, nada pega no cabelo. E aí essa máscara, ela vai ser bem-vinda para utilizar nesse momento. Então, algumas vezes ela pode te socorrer, sim. Nesses casos que eu pontuei agora. Então, vai ser mais por decisão sua, posicionamento seu do uso. Eu decidi por todos esses pontos que eu levantei para vocês. Pelo resultado de cor final, pelo o nível do resultado que eu quero entregar, pelo nível do cliente que senta na minha cadeira. Por exemplo, uma cliente que me procurou, ela já tem, vamos falar assim, uma ideia de investimento e tudo, que é tudo que nós falamos anteriormente aqui, e aí eu não vejo, vamos usar um carpa, dilui em 10 colheres, ou pesa tal, não é o perfil desse cliente. Agora, uma adolescente, né, bem, vamos falar assim, uma menina maluquinha, do colegial, que se manchou o cabelo, ela vai para a escola assim mesmo. No meu início de carreira, eu atendi muito esse perfil. E aí eu adotei uma estratégia para mudar isso, porque eu não estava conseguindo valorizar, não estava conseguindo melhorar o meu preço, cobrar o quanto que eu queria. Porque o público que estava vindo, a grande maioria era das meninas alternativas, das trenceiras, a dos Mano Brown, que era a mãe que pagava,
não tinha profissão, não trabalhava, então queriam pagar bem barato. E aí nós fizemos uma estratégia, aí nós mudamos as imagens da raposinha. Antes era algo, tinha uma menina que era metade mulher, metade raposa, tinha uns desenhos, umas cores mais chamativas para esse público. Então era uma galera bem maluca, assim, bem tal. Então elas não tinham condições muito de pagar, aí a gente inverteu o jogo. Aí começou a vir advogada, aí começou a vir arquiteta, aí começou a vir a médica, aí começou a vir a empresária, aí começou a vir aquela esposa, né, que o esposo, né, eles são bem prósperos, e aí é aquela mulher que o marido paga tudo e tal, então eu consegui atender um outro público. Então esse outro público, igual um exemplo, aqui, né, tem a Coricacho, que é da Gleice. Então, direto, uma hora ou outra, a gente atende clientes deles. E aí eu tenho que explicar, detalhe por detalhe, a diferença de um Vibrance para uma máscara pigmentante, que a cliente senta na minha cadeira pensando que a máscara é um tonalizante. Então, eles cobram, sei lá, R$ 180 para passar essa máscara, certo? Retocou a raiz, aí vocês sabem, talvez a raiz não tão, né? E aí teve que passar a máscara. E aí eu vou cobrar 597 para usar o tonalizante. Então, a cliente, eu preciso especificar muito bem para ela. Mas tudo é posicionamento e escolha de cada um, tá? Aí foi uma escolha minha. Agora eu consegui te explicar, ô, Caiane, a forma que eu faço para ajudar nessa decisão sua aí? Ou Monique também, eu acho que levantou a mão, né? E você, Kaiser, aí você me responde aí depois se eu conseguir te dar um norte, te ajudar. Pode falar, Monique. Sim, foi ótimo. Agora eles têm o banho de brilho, né? Que é para uso do cliente mesmo. Ele já vem diluído. Mas ele é fraquinho demais, hein? A não ser Então, que mudou, mas era bem fraquinho. é ótimo para cliente, assim, manter igual do loiro ao ruivo. Para cliente repondo pigmento em casa. Ela pode ir usando aquilo ali e vai dar uma segurada na pigmentação de quando ela sai do salão, entendeu? Então, eu não consigo ver muito Também resultado, indico não. assim. Pode falar, Kaiseira, pode falar. Isso não, eu só ia complementar que isso que a Monique falou, principalmente para esse tipo de cliente, do loiro ao ruivo, é muito bom. Assim, não sei se de repente mudou a formulação, mas o banho de brilho hoje em dia tá muito legal. E principalmente para esse tipo de cliente que precisa ficar repondo pigmento, ele é muito bom porque já vem prontinho. Não é a máscara pigmentante que você tem que fazer proporção, né? E as clientes erravam muito nisso, de fazer, desviava a proporção, a cliente fazia tudo errado, aí você botava o cabelo manchado. O banho de brilho ele já vem prontinho. Então a cliente ela consegue pegar e fazer a aplicação de uma forma muito mais tranquila, assim. Principalmente para esses tipos de caso, para clientes do loiro ao ruivo que precisa desse reforço de pigmento. Mas até mesmo a máscara pigmentante deles agora eu acho que tá vindo mais fraquinha mesmo. E aí se teve Assim, reformulação, se tudo é experimentar, achar ali tipo, vamos falar o pulo do gato, a quantidade e tal. Quando a gente usava, a gente fazia várias cores, misturando um com o outro, na diluição X, diluição Y, e dava uns resultados, né, bem incríveis. Mas, na maioria dos casos, não dava o resultado mais para menos do que para mais. E em relação ao loiro, faz total sentido, sim. Hein? Falar nada não, Monique? Levantou a mão? Foi da outra, né? Então, pessoal, a gente termina aqui a parte, vamos dizer, a parte... Caiu? Vocês estão aí? Estão aqui ou travou tudo? Não, estamos aqui. Eu tô aqui. Ah, tá. tô aqui também. Então, beleza. Essa parte da manutenção dos riscos, né? Dessa parte que a gente viu de diagnóstico, a gente finaliza. E aí, depois vai ter essa parte de diagnóstico para os brancos, né? Que é uma revisão. Depois tem outros exercícios aqui.
creio que a gente termina quase na próxima aula tudo, depois a gente vai para o próximo nível, que é o 4, que é o final, para a gente entrar no ruivo, que é sobre descoloração, decapagem, cabelo preto, cabelo loiro, para fechar, escurecer. E aí depois a gente já entra no ruivo. Então, o mês de junho vai ser praticamente tudo do ruivo. Beleza? Então, antes da gente fazer nossa oração, alguém quer falar algo para finalizar? Tudo certo? Tudo certo. Tudo certo. Alguém fez vídeo, foto nossa aí ou não? Vocês aproveitem esse momento, vocês postem, marquem. Então, bora lá. Bora, faz aí, Natália. Bora fechar os olhinhos aí primeiro. O notebook. Tá. Bora fechar os olhinhos aí. Quem quiser, tem gente que prefere fechar as câmeras para ficar mais fechadinho aí. Fecha os olhos, respira. Puxa o arzão, que Deus te permite, né, respirar com o narizão aí. O que a gente vai fazer? A gente vai puxar esse ar forte para oxigenar esse cérebro, para ele entender que quem manda é a alma, ligada ao espírito. E quem decide é a alma, conectada ao espírito. Não é o corpo que conduz. Não é o corpo que faz com que as coisas aconteçam. Nós utilizamos dele para alcançarmos os nossos objetivos que a alma já viveu. Então, o nosso corpo, ele vai querer ficar parado. Ele vai querer ficar quietinho. Então, nós temos que viver pelo comando da alma, para a gente poder dizer não, principalmente para casos como clientes difíceis, né, que a gente vive, né, todos os dias. A gente tem que conseguir dizer não, né, para várias propostas tendenciosas, né, que vêm com coisas para que você possa aceitar. Mas como nós aqui, nós vivemos por causas e não por coisas. Então, não são propostas que vão mudar o nosso destino, o nosso foco. Não são. Então, não é o nosso corpo que vai fazer com que eu não avance, não é o nosso corpo que vai fazer com que eu fique parado. Porque é a alma que vai comandar. Então, se eu preciso avançar, eu preciso aumentar meu repertório. Eu preciso expandir o meu cérebro. Eu preciso conhecer outros pontos. Eu preciso saber outras coisas. E, principalmente, sobre como se comportar, sobre como as coisas acontecem. Eu preciso saber os porquês, eu preciso saber os comos, porque eu me lido com pessoas todos os dias, e de vários níveis, vários tipos de pessoas. Então, eu preciso estar com um repertório gigante, imenso, que as pessoas possam falar assim, nossa, mas você parece que já viveu várias vidas, parece que você tem 200 anos, porque você sabe muita coisa. Mas é claro que a gente possa usar isso como faísca na vida de cada um, para que elas possam evoluir, para que elas possam saber um caminho certo, que elas possam ser transformadas não somente pelo cabelo na cabeça, mas sim de dentro para fora, pela sementinha que eu plantei dentro delas. Então, papaizinho lindo, maravilhoso, incrível, nos encha de graça, nos encha de entendimento, nos dê sabedoria, faça com que nosso coração fique cheio de entendimento, para que nós possamos vencer a mediocridade, para que a gente deixe a ignorância de lado. Porque a ignorância é saber o que tem que fazer e não fazer. A ignorância é saber que existe a resposta e não querer saber. Mais ainda, passar a resposta errada. Então, nós precisamos evoluir e aumentar o repertório. Então, Pai, nós invocamos teu nome, nós clamamos teu nome. O Senhor é o Rei dos Reis. O Senhor é o maior general que existe. O
Senhor é o Criador de tudo. Nos dê sabedoria para que possamos se posicionar, para que possamos fazer as escolhas certas, tomar as decisões certas, Pai. Nos dê saúde para essa nova semana, para que nós estejamos fortes todos os dias, para que a gente possa assumir o governo em todos os momentos, Pai. Nós precisamos de Ti para essa semana. O Senhor é a cabeceira, o Senhor é a ponteira do negócio. Nós só somos o gestor. É o Senhor que comanda tudo. Está tudo em suas mãos. O cliente que vem, o cabeleireiro que quer saber, tudo é o Senhor que decide. A gente só conduz. Então, Pai, que o Senhor possa me direcionar nas decisões certas no trabalho, as decisões certas com a família, as decisões certas com os filhos, as decisões certas em todo sentido que eu precise decidir, Pai. Então, cuide de todos à nossa volta, cuide do ecossistema de cada um. O que é esse ecossistema? É todas as pessoas que estão envolvidas no meu trabalho, todas as pessoas que estão junto comigo no meu objetivo, no meu sonho, que o Senhor possa estender a mão sobre eles, que o Senhor possa dar discernimento, que o Senhor possa cuidar da saúde, que o Senhor possa cuidar de cada um. Então, Pai, muito obrigado por mais uma semana. Muito obrigado, Pai. Gratidão. E nos perdoe por os atos dessa semana, por tudo que foi feito de errado, né? A nossa carne é fraca, né? O nosso cérebro quer comandar. Então, nos perdoe, Pai. Nos perdoe por tudo que teus olhos não agradaram. Mas nós somos filhos obedientes e não queremos cometer os mesmos erros do que não era para ser falado, do que não era para ser feito. Nós não queremos repetir. Então, muito obrigado, Pai. Cuide de cada um de nós. O Senhor sabe a dor de cada um. O Senhor sabe como está o coração de cada um. Nas lutas, nas fraquezas, em todas as decepções, em tudo que cada um carrega, que precisa melhorar, que precisa corrigir, que precisa ser cuidado, Pai. E o Senhor é o maior médico, o Senhor é o maior psicólogo, o Senhor é o maior em tudo. Então, nós queremos a Ti todos os dias. Amém. 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 Bora para cima? Bora para nossa foto oficial agora? Peraí. Espera aí que eu vou conseguir tirar aqui também. Se alguém for tirar aí também. Eu tô com o celular hoje. Ah, tá. Então aqui vai ficar bom. Então, mãozinha aí, deixa a mão aparecer, deixa o socão aparecer aí. Cadê o soco do Alexandre, hein? Soco nos invejosos, Alexandre. Então, prontinho? Bora lá. Ai. Foi. Foi. Ó, vou postar lá no feed. Vamos lá comentar. É algo interessante que você pegou aqui. E fique à vontade de comentar. Beleza? Sim. Bora replicar. Então, um beijo grande. Depois eu vou mandar nosso cronograma. Vou ver se eu consigo agilizar mais para entregar mais rápido, porque senão a Monique fica doida, brava. Então, tchau, tchau. Tchau. Ótima semana.